E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo é uma resposta ao canal do Pirula, que fez um questionamento, uma reflexão sobre para que o ser humano deve ter a alma, qual a função dela. Eu acho esse vídeo também muito oportuno para deixar expresso aqui no canal o meu posicionamento em relação à minha religião. Muitas pessoas no canal têm essa plena convicção de que eu sou um ateu baseado nos vídeos que eu faço. Tem muitos vídeos aqui respondendo Marco Feliciano. Eu comecei meu canal, na verdade, falando sobre o pastor Silas Malafaia, sobre essa questão dos pais de santo, enfim. E as pessoas pensam que eu sou ateu, né? É uma coisa bem engraçada, porque eu não sou. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma ligação muito forte à minha espiritualidade. E sempre fui inclinado também, muitas vezes, ao próprio catolicismo. Durante o ano de 2001 a 2007, 2008 ou até mais, eu acompanhei todos os anos a procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro em Belém do Pará. Isso foi uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora de Nazaré pela vida do meu pai, que ele se curou de uma infecção bacteriana no coração, muito grave mesmo, a chance de sobrevivência dele eram mínimas, e ele sobreviveu. E como promessa, né, como promessa que eu fiz, eu cumpri isso. E eu confesso até a vocês, esses tipos de valores religiosos, esse tipo de valores espirituais, é uma das coisas que com certeza eu vou ensinar a minha filha, eu vou passar esses valores que eu recebi de minha mãe e eu vou passar para minhas filhas. Independente de você me julgar ou não, se você acha que eu estou sendo errado em fazer isso, bom, eu não posso fazer nada, a filha é minha, então se você não quer fazer isso com seus filhos, tenha seus filhos e ensine para eles o que você acha melhor. Enfim, dada essa primeira posição sobre a minha convicção religiosa, eu preciso responder essa sua pergunta fundamental. O que é a alma e para que serve a alma? Antes de responder, eu gostaria de fazer uma observação a todos os seus pontos levantados no vídeo sobre o que seria a alma, né? O primeiro deles foi: a alma é a vida, a alma é a consciência, a alma é o que move as ações humanas e outros questionamentos que você levantou. O primeiro ponto que eu devo observar é que todas as perguntas feitas por você, todas as questões que você tentou usar como definição de alma, né, ou então a função da alma no ser humano, todos esses levantamentos não são excludentes. Por quê? Porque, afinal de contas, a alma é vida? Sim, a alma é vida. A alma é o que move as ações humanas? Sim, a alma é o que move as ações humanas. A alma é a consciência do indivíduo? Sim, a alma é a consciência do indivíduo. Eu afirmei isso porque eu achei o ponto mais equivocado do seu vídeo ao questionar sobre o que é a alma, afinal de contas. Dentro de todos esses levantamentos, que foram levantamentos válidos, você não se ateve à questão de que todos os pontos levantados são verdadeiros, porém eles não correspondem à totalidade. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa extremamente espiritualizada, é um dos sujeitos mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, e assim como eu, ele me influenciou muito, inclusive na formação da minha espiritualidade. Ele me contava a história de um ensinamento budista, se eu não me engano, que é a história de um elefante, que um monge chegou com seus discípulos e vendou os olhos. Tinham algo em torno de cerca de 4 ou 5 discípulos, e havia um elefante na frente deles. Claro, eles não sabiam da existência do elefante. E esse monge colocou cada discípulo na frente de alguma parte desse elefante. Um ficou nas pernas do elefante, outro ficou na orelha, outro ficou na tromba, e outro ficou em cima do elefante. E esse monge perguntou para cada um deles o que seria a verdade para eles. E aí uma pessoa que ficou na perna dizia assim: olha, para mim a verdade é algo tão grande que eu não posso segurar.
A pessoa que ficava em cima do elefante, olha, a verdade para mim é algo que eu estou sobre ela e é algo gigantesco e esférico, redondo. E a pessoa que ficou na tromba falou assim, a verdade ela é longa, porém ela é flexível, né? E a pessoa que ficou na orelha, a verdade é algo macio e fino. E qual foi a moral da história? Cada uma dessas pessoas, elas contaram alguma mentira? Elas deixaram de dizer a verdade? Não. Porém, a verdade é algo muito maior do que essas pessoas puderam sentir. A verdade, no final das contas, é a totalidade das coisas. É por isso que eu acho assim que hoje na modernidade há um conflito que eu acho assim um tanto quanto perigoso entre o materialismo e a transcendência, né? Eu sei que existem muitas pessoas ateias, muitas pessoas materialistas, mas o que há hoje, há uma dialética que coloca em confronto a questão do material, do real, com a questão do imaterial, né? Com a questão do transcendental. Existe um livro brilhante do Neil Gaiman. Quem não conhece Neil Gaiman é o criador da série Sandman, que ele fala justamente sobre esse perigo que é o materialismo do mundo moderno, que se chama Deuses Americanos. O que se trata essa obra? Essa obra mostra que os deuses clássicos da mitologia, eles estão começando a morrer, eles estão começando a perder a poderes e dando lugares aos deuses da modernidade. E quem são os deuses da modernidade? A vaidade, a televisão, o dinheiro e todas essas questões. Eu acredito então que nós estamos caminhando no mundo para um rumo materialista que eu considero extremamente perigoso. Não que eu considere o Pirula uma pessoa materialista nem nada, pelo contrário, acho que é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci aqui na internet. Mas é o que eu falo em relação ao que a sociedade, assim, ao todo, o que o todo vem encarando. Eles vêm encarando o materialismo, né, as questões relacionadas a matérias como conflituantes em relação ao transcendental. Eu digo isso porque mesmo eu acreditando em Deus, mesmo eu acreditando na alma, eu sequer questiono, eu sequer sou ignorante ao ponto de negar determinadas verdades da ciência. Eu estou aberto a todo conhecimento humano. E uma característica muito legal que, se você for ver os últimos papas, como por exemplo João Paulo II e o próprio Papa Francisco, eles mesmos são abertos ao conhecimento científico, eles são abertos ao conhecimento, né? Eu utilizo um exercício muito simples quando eu me encontro diante desse dilema. Ao contrário, infelizmente, de muitos evangélicos que são fundamentalistas. Não estou falando que eu não estou chamando os evangélicos de fundamentalistas, mas eles levam ao pé da letra o que está transcrito na Bíblia, a ponto de questionar, ao ponto de ignorar toda a verdade que contradiz os ensinamentos bíblicos. Eu costumo ter uma interpretação muito simples sobre o que é a Bíblia. A Bíblia, para mim, tem uma finalidade muito simples. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é mais do que o fundamental do que nós precisamos como cristãos a ter como doutrina. E uma das características que eu acho mais brilhantes do personagem de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, é justamente isso, é a sua abertura ao que é diferente. Jesus, ele ensinava, ame ao outro como você ama a Deus, perdoe o próximo, e principalmente o valor que eu considero o valor mais importante do cristianismo, que é a humildade. Nós temos que ter humildade perante o próximo, perante aqueles que pensam diferente de nós, e perante a modernidade, perante as mudanças do mundo. Dentro da filosofia cristã, a alma ela está muito mais baseada na
concepção filosófica sobre a nossa existência do que necessariamente uma explicação sobre o que é a vida. Eu posso dizer uma coisa para você, Pirula. Por mais que determinado ser humano ele seja motivado de acordo com várias externalidades ligadas à biologia, à sociologia, à antropologia ou a qualquer outra ciência, existe uma coisa natural em todo ser humano. Nenhum ser humano é igual ao outro. Você pode pegar uma pessoa que não possui consciência, como você falou, né? Que determinados seres humanos têm consciência, inferiores inclusive, até a determinados animais. Mas se você vê até mesmo essas pessoas que possuem o senso de consciência, que possuem a natureza de expressão mais mínima que você imagina, todos esses sujeitos, eles são únicos. Nunca você vai ver seres humanos idênticos um ao outro em relação ao comportamento, em relação à convicção. Todo ser humano é único. Mesmo quando você vê, por exemplo, nas hipóteses de clonagem durante a ciência, os animais eles não se comportam como as mesmas pessoas. Eu sei que há questões biológicas relacionadas ao fenótipo, né, que aí vai além da questão genética, mas mesmo se você querer replicar um ser humano idêntico ao outro, eles nunca serão parecidos, porque é uma característica do ser humano ser único. Um filme que exemplifica isso de forma genial é um filme chamado Gattaca, que não sei se vocês assistiram, um dos filmes científicos, um filme de ficção científica mais geniais que eu vi, que fala justamente sobre isso, de que nós vivemos numa sociedade em que a ciência ela chegou num ponto de fazer uma engenharia genética e tornar as pessoas naturalmente imunes a doenças, propensas ao esporte, mais inteligentes. E por conta disso há uma discriminação com pessoas que nasceram, vamos dizer assim, pelos velhos, pessoas que nasceram de forma clássica, né, que foi através do sexo. E o protagonista do filme é justamente uma pessoa dessas, que ela tenta se infiltrar dentro, acredito, de um exército, ou então dentro de alguma universidade no meio desse, como se passando por um desses seres, vamos dizer assim, perfeitos. E ele consegue se destacar, ele consegue ter um ótimo destaque dentro desse meio. Portanto, sem mais delongas, o que seria a alma? O que seria o espírito? Seria aquilo que é a nossa essência, aquilo que nos torna únicos, aquilo que torna eu, João Vitor, único, aquilo que torna você, senhor Pirula, único, o que torna qualquer pessoa única. É a nossa essência. Eu vou entrar num ponto polêmico que muitos colegas ateus vão discordar. Restringir muito a visão do que nós somos, a visão do que a humanidade já construiu, a visão de tudo que nós temos, todo o nosso legado de conhecimento, o legado da ciência, toda essa nossa herança deixada durante a história, tudo que nós construímos, eu acho que seria muito ilógico dentro do que nós já fomos capazes acreditar que tudo isso não teve nenhum propósito. Eu não consigo acreditar que dentro de tudo isso Deus não exista. Eu não consigo acreditar que no meio de tudo isso não haja um propósito. E para você que acredita em Deus, eu falei coisas aqui que talvez você não concorde, mas eu vou deixar só uma lição para vocês. Para você chegar a Deus, para você chegar à sua espiritualidade, você não precisa de intermediários. Isso é uma conversa de você consigo mesmo. Não deixe que intermediários lhe digam o que você deve ou o que você não deve crer. Bom, Pirula, eu espero que isso seja uma resposta. Você lançou um vídeo que eu achei extremamente oportuno de eu falar o que eu falei nesse vídeo. Eu sempre quis fazer um vídeo sobre
sobre o meu posicionamento em relação à religião e outras coisas mais. Eu espero que você tenha gostado e não tenha se ofendido com alguma coisa que disse. Eu nem preciso ficar falando sobre você, porque você foi uma das pessoas aqui no YouTube que mais me fizeram apoio, se preocupando comigo, acompanhando, me perguntando, sendo uma pessoa companheira, realmente, sendo uma pessoa companheira de verdade durante os momentos difíceis que foram ano passado. E você sempre vai ser bem-vindo o dia que você vier a esse fim de mundo que é Belém. Tá ok, meu amigo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e ajude a divulgar o canal. Eu falei pra vocês, eu tô levando essa porra a sério agora. Um grande abraço.